Bom dia, Brasil! Bom dia você que me acompanha através desse canal ou desse país ou de qualquer parte do mundo. Não importa o seu credo, não importa a sua religião, não importa se você é católico, evangélico, espírita, se você está ligado a algum credo religioso ou não. Importa os seus ouvidos estar atento à palavra de Deus. A Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Se alguém diz eu tenho fé, mas ela não ouve a palavra de Deus, desculpa a expressão, você não tem fé. Mas se você é uma mulher, um homem, que dá ouvido à palavra de Deus, que escuta sempre, ouve bem, assista esse vídeo e ouve a palavra de Deus, isso gera fé em você. Isso já é uma fé que está gerando em você. E Deus, com certeza, Ele abrirá caminhos na tua vida. Peço para que você, que ainda não é inscrito no meu canal, que você se inscreva no meu canal e dê o joinha, para que esse canal ele chegue até outras pessoas, né, que precisam ouvir a palavra de Deus. Pessoas que estão passando uma luta, talvez como você está passando. Pessoas que precisam de um milagre na vida. Pessoas que precisam de uma restauração na vida, talvez uma restauração no casamento. Pessoas que precisam de uma porta de libertação de alguém na família que está nos vícios, nas drogas, né? Alguém que precisa de uma cura, que talvez está enfermo em cima de uma cama, talvez está num hospital familiar da pessoa. Isaías 55:11 diz que a palavra de Deus ela não volta vazia, amados. Amados, a palavra de Deus, Deus colocou no meu coração nessa manhã, se encontra no livro de João. João, capítulo 13, versículo 7 diz: Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Vou repetir esse versículo. O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Tem coisa, amados, na nossa vida que nós não compreendemos. Tem coisa que acontece na nossa vida que a gente fica, sabe, a gente fica procurando uma resposta. A gente fica procurando uma saída. Talvez você nessa manhã, que está do outro lado dessa tela aí, talvez você está desse jeito. Talvez você está se perguntando, como isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Talvez você está querendo buscar uma resposta. Talvez você está passando por um momento difícil na sua vida. E talvez alguém possa dizer nessa manhã, não sei porque eu estou passando por isso. Mas Jesus disse aqui, ó, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Tem coisa, amado, tem processos que acontecem na nossa vida que nós só vamos saber lá na frente. A Bíblia diz, amado, que em Romanos 8:28, que todas as coisas, elas cooperam para aqueles que amam a Deus. Para aqueles que andam segundo o seu propósito. O Isaías, ele disse, foi para a minha paz que eu estive em grande aflição. Foi para a minha paz que eu estive em grande aflição. Às vezes, amados, acontece algo na nossa vida que a gente não entende. No momento presente, talvez você não está entendendo o que está acontecendo. Às vezes, acontece um rebuliço na nossa vida. Às vezes, acontece um agir. E às vezes o agir é de Deus. Então, como eu disse em Romanos
8 e 28, que todas as coisas elas cooperam para aqueles que amam a Deus. Quando nós vamos para a Bíblia, amado, nós vemos a história de José. O José era um dos filhos de Jacó. E a Bíblia vai dizer, amado, que os irmãos de José tinham inveja dele. Porque José tinha sonhos. Talvez você tenha sonhos. Talvez você tenha planos na sua vida. Talvez você tenha objetivos a traçar. Talvez você tenha sonhos a conquistar na sua vida. José tinha sonhos. Deus tinha planos para a vida de José. Como Deus tem planos para a tua vida. Deus tem projetos para a tua vida. Ele tem sonhos para a tua vida também. Mas a Bíblia diz, amado, que houve um complô entre os irmãos de José. Houve uma conspiração ali naquela família, sem o pai saber, sem Jacó saber. Os irmãos de José tinham inveja dele. Talvez alguém está tendo inveja de você. Talvez você tenha sonhos, tem planos, tem objetivos a traçar, a conquistar. Mas olha só, amados. Às vezes as coisas acontecem para o nosso bem. Às vezes algo está acontecendo na tua vida para o teu bem. Às vezes é até um livramento que Deus está te dando. Eles venderam José como escravo para o Egito. Venderam para um povo chamado Ismaelita. Os ismaelitas, eles levaram os escravos para vender no Egito. Potifar, um capitão da guarda do rei Faraó, comprou José. Colocou José lá na casa dele. Ele era um escravo, mas ele sabia ler. Nem todos escravos, era difícil um escravo saber ler. Mas José não só sabia ler, como José tinha um dom de Deus na vida dele. E aí, amados, José, quando ele chegou na casa de Potifar, o egípcio Potifar, ele ia prosperando. O Potifar ia prosperando porque José estava na casa dele. E prosperou bastante. Mas teve um dia, amado, que a mulher do Potifar, ela deu em cima de José. Era um jovem bonito, novo, cheio de vida. Mas um jovem temente a Deus. E ela deu em cima de José. 3 vezes ela tentou José. E José é homem de Deus, temente a Deus, se desviando do mal. Na 3ª tentativa, ela rasgou as vestes dela e deu um grito. E todos daquela casa escutaram. Potifar não estava, que era o marido dela. E aí, José foi acusado de estupro. José foi acusado de um assédio que nem cometeu e nem cometeu estupro. Resultado, prenderam José. Mas a Bíblia diz que Deus era com José na prisão. O que é que eu quero passar por você? Não importa o que você esteja enfrentando. Não importa o que você esteja passando nesse momento. Se você está com a verdade, Deus é com você. Aonde você for, Deus está com você. José estava na cadeia, Deus era com ele. Jonas estava lá no ventre da baleia, clamou. Deus estava com ele lá também. E a Bíblia diz que José também estava prosperando lá na cadeia, na prisão. E para encurtar a história, o faraó teve sonhos, e 3 sonhos num só. José decifrou os sonhos. O Egito ia passar por 7 anos de seca. Mas aí José, o homem de Deus, temente a Deus, Deus revelando a José, revelou o sonho para Faraó. Faraó o pôs como governador do Egito, de escravo, ele passou para governador do Egito. Houve 7 anos de seca, mas a família de José não passaram fome. Então, amados, todas as coisas cooperam. O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. José não sabia, por aquele processo que ele estava passando, por aquele processo que ele estava enfrentando. Passou de escravo para o Egito, depois de escravo ele passa para governador do Egito.
mas para a família dele não morrer de fome. Tem coisas que estão acontecendo para que a tua família não passe uma necessidade maior. Tem coisas que estão acontecendo para que a tua família alcance a salvação. Tem processos que temos que passar, porque Deus está no controle. Deus sabe o que vai acontecer lá na frente. Que Deus possa estar abençoando. Em nome de Jesus.